croquete. A continuidade do artigo do Bicho Han, no segundo ele vem falando que a Europa está fracassando. O número de infectados aumenta exponencialmente. Aí eu volto ao que eu já tinha afirmado, que se for pelo número de infectados que aumenta exponencialmente, não está controlado na Ásia, né? E aí ele vem dizer, parece que a Europa não pode controlar a pandemia. Parece que países ricos não podem controlar a pandemia, em menor ou em maior proporções, mas a epidemia está alastrada nos países ricos. Mas aí vem uma visão minha, Marcelo, que eu penso que não, novamente, não está explícito no artigo de Bill Churran, mas dos desdobramentos das leituras, percebo que a mensagem que ele quer transmitir, ou que seria mais adequado uma mensagem a ser transmitida, é que os instrumentos de biopolítica, eles hoje não estão dando resultado quando comparado aos instrumentos da psicopolítica. E eu tenho esse sentimento porque, e aí eu digo que ele não provoca diretamente, explicitamente, mas eu tenho esse sentimento porque ele coloca esse excesso de soberania, ou desespero do soberano quando fecha a fronteira, né? E isso vem muito lá do que você cita do Foucault, na questão do biopoder, e, e ele coloca esse fechamento de fronteira como um equívoco do soberano. No caso europeu, vai para além dessa questão, porque a Europa, mas não vai para além do biopoder, porque a Europa vivencia ainda processos migratórios, né, da Síria, da Líbia e de outros países constantemente em guerra, e é um processo em massa. Não faz muito tempo a Grécia e a Itália principalmente vinha absorvendo a maior parte dessa migração. E ele coloca isso como uma ferramenta já que apresenta seus limites, já esgotou. E por outro lado, as ferramentas utilizadas pela China, no caso Big Data. Então, assim, parece-me que a provocação dele vem nesse sentido, que o uso da biopolítica ele não mais apresenta eficiência, principalmente, sobretudo, quando comparado ao uso das ferramentas da psicopolítica. Todavia, é bom analisar para além do cenário europeu, asiático, outros países que fecharam a fronteira, e aí a gente toma como exemplo a Argentina. Né? A Argentina é um dos países do G20 que está fora daquele grupo do maior número de confirmados da epidemia. E qual foi a primeira ação da Argentina? Foi fechar a fronteira. Ela não pensou duas vezes. Começou os primeiros casos, a Argentina com uma semana fechou a fronteira. Então, assim, essa ferramenta, esse instrumento, lógico, há uma crítica forte em relação à Europa se utilizar disso, mas não comprova com isso que seja um instrumento ineficaz no controle da pandemia.